Olá, bem-vindos novamente. E aqui, dando continuidade ao nosso curso de materiais elétricos e magnéticos, eu sou o professor Will, falo aqui do IFPA, e nós estaremos estudando nessa aula sobre as estruturas atômicas. O átomo, como a gente conhece, ele é constituído por um núcleo, está no centro do átomo, uma eletrosfera, que é a área onde os elétrons atuam ou circundam o núcleo do átomo, e essa é a organização fundamental da matéria. Os gregos acreditavam em dividir a matéria até chegar na menor parte, e a parte eles denominaram de átomo. Logo na sequência, passaram a teorizar sobre essa partícula indivisível da matéria. Mais para frente, a evolução da ciência trouxe conceitos de átomo com experimentações e foram se descobrindo novas partículas subatômicas, que é o caso do próton, do elétron e do nêutron. Os prótons, eles vão dar um nome ao átomo, ou seja, um número atômico está atrelado aos prótons. Eles possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons estão também no núcleo, mas não possuem cargas elétricas. As cargas elétricas deles são nulas e estão juntos ali no núcleo em função da força nuclear forte, uma vez que cargas opostas se atraem, não deveria existir um núcleo coeso com tantas cargas positivas juntas ali próximas. Mas existe uma força nuclear forte que atrai ou que mantém esses prótons juntos no núcleo de um átomo. E essa força nuclear forte não consegue ser rompida pelas forças convencionais, as forças nucleares fracas, que são a que mantêm o elétron orbitando o núcleo de um átomo. Então, a força nuclear forte, ela tem essa característica de manter fortemente ligadas as matérias que estão, as partículas que estão seguras por ela. Então, para entender, a gente deveria procurar, e vocês podem procurar materiais pela internet mesmo, que vai falar sobre a força nuclear forte, complementar esse conceito. Um entendimento dos spins, um entendimento ali da parte quântica do próton e do nêutron, mais voltado para a física quântica, pode facilitar um entendimento mais profundo. Mas o que a gente precisa entender nesse momento é que a força nuclear forte é a que mantém o núcleo coeso. Então, por ser mais forte, ela faz com que o núcleo do átomo não se esfacele, não se desintegre. Inclusive, para você conseguir romper o núcleo de um átomo, um processo que a gente chama de fissão nuclear, há a liberação de uma grande quantidade de energia, que é a energia que está armazenada ali na força nuclear forte. O número atômico é dado por Z e a quantidade de prótons que que um átomo possui. Elétrons e eletrosfera. Carga, eles orbitam o núcleo em uma eletrosfera e possuem massa reduzida, distribuído em diversas camadas dessa eletrosfera, que são chamadas de níveis de energia. Essa é a distribuição quântica do elétron nessas camadas, que leva a uma probabilidade do elétron estar em determinada camada do nível de energia ou não. E então, do ponto de vista quântico, a gente tem os elétrons probabilisticamente sendo colocados uma quantidade em cada nível de energia. Os
são as camadas, né, ou as subcamadas são K, L, M, N, O, P. E os subníveis S, P, D, F, de acordo com o princípio de Linus-Pauling. Esse, esse princípio de Linus-Pauling, a gente vai postar algum material sobre ele no CIGAR. Vocês podem também se aprofundar mais sobre esse tema, ou revisar o que foi visto no ensino médio sobre esse tema. Basicamente, a gente tem em cada camada uma quantidade de elétrons e nos subníveis também uma quantidade de elétrons. 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. E assim se segue com a distribuição diagonal desses subníveis dentro das camadas. Os elétrons de valência. Os elétrons da camada mais externa, ou que estão mais distantes do núcleo, eles tendem a ser mais facilmente retirados do núcleo, mais facilmente abstraídos do núcleo. Então, esses elétrons são chamados de elétrons de valência, elétrons da camada de valência. Determina condutibilidade elétrica. Quanto mais elétrons possuir a camada de valência, ou a camada mais externa de um átomo, vai ser conduzir a eletricidade ele mais difícil vai ser conduzir elétrons por aquele átomo. E, serve de base para a gente classificar os materiais sendo condutores, não condutores, semicondutores, a quantidade de elétrons que possuía a camada de valência. Os materiais elétricos são classificados como condutores, aqueles que têm muitos elétrons na camada de valência, muitos elétrons livres, muitos elétrons que podem se movimentar nas estruturas. Os materiais isolantes, que têm elétrons fortemente ligados ao núcleo, poucos elétrons nas camadas de valência. E os materiais semicondutores, que têm comportamento intermediário. Dependendo de circunstâncias, de características de dopagem, eles podem tender a ser mais condutores ou menos condutores. Os modelos hoje em dia são os de Bohr e Bohr, ou Dalton. São modelos anteriores que tentaram teorizar as partículas subatômicas, mas de forma mais... Esses modelos que a gente tem hoje, as camadas, são modelos mais atuais da química e da física clássica. E nós temos os modelos quânticos, que, como eu disse no início, são modelos que teorizam as probabilidades dos elétrons estarem em determinadas camadas em determinados momentos. Os materiais elétricos, eles têm uma característica de irem condutibilidade elétrica, ou seja, eles possuem baixa ou alta aceitação à corrente elétrica, isso dependendo da sua resistividade, que é a capacidade de um material conduzir ou não. Então, quanto maior a resistividade, mais resistência o material possuirá. Quanto menos, e tem a ver com características a polarização elétrica e o magnetismo. Então, se ele é facilmente polarizável ou não, se ele é magnético ou não, são questões importantes também dos materiais elétricos. Por hoje é só. Encerro. Agradeço a todos e até a próxima.